Bom, hoje você já amou tanto alguém que doía a ponto de você não imaginar a sua vida sem aquela pessoa ao seu lado? Talvez isso não seja amor, e sim dependência emocional. Mas como diferenciar? A psicóloga Juliana Meneghello, ela vai nos ajudar a entender isso e nós vamos convidá-la para a gente bater um papo. Bom dia, Juliana! Bom dia, Cleide. Como vai você? Tudo bom? Graças a Deus. Bom demais que você pôde voltar aqui em casa. Sente-se. Menina, essa dependência emocional é uma coisa que está se falando muito hoje, mas é um sentimento que existe sempre, né? Sempre existiu, Cleide. Inclusive, temos aí dentro do CID, das classificações gerais dos transtornos mentais, o transtorno de dependência. Transtorno de personalidade dependente, afetivo. Mas vamos falar da dependência emocional, que é um padrão de comportamento que vem a ser disfuncional dependendo da intensidade da dependência da pessoa. Porque a pessoa, ela perde a sua autonomia. Ela vive refém da aprovação alheia, da admiração alheia, do amor alheio. Quando ela percebe que ela não tem isso, a vida dela se torna uma vida sem sentido. Porque ela depende excessivamente do outro. Não tem vida própria, não tem características próprias, tudo tá no outro. Tudo tá no outro. Eu falo assim, Cleide, porque nós seres humanos, nós temos, isso é natural, nós sermos dependentes afetivamente, porque nós criamos laço afetivo o tempo todo, nós somos seres sociáveis. Agora a questão é, quando isso se torna realmente algo tão intenso, que tira a liberdade da pessoa, dela descobrir que ela pode ser feliz, mesmo não estando com alguém. Porque quando a pessoa chega ao ponto de pensar que ela só vai ser feliz se ela tiver algo ou alguém, isso a torna prisioneira. Ela não fica mais com essa autonomia de fazer suas próprias atividades no dia a dia. Ela perde, aquilo tudo vai perder o sentido para ela. Lembrando que a dependência emocional, Cleide, ela não está relacionada somente a relacionamentos amorosos, tá? A pessoa, ela pode se tornar dependente emocionalmente de objetos, animais, substâncias. O tanto que é interessante, tanto que é mais abrangente do que a maioria das pessoas pensam, porque isso é pouco falado. Por exemplo, substâncias químicas, drogas, a própria comida, álcool, né? Tanto é que uma das consequências da dependência emocional são os transtornos alimentares. É ansiedade, é depressão, é compulsão pela comida, é compulsão por alguma substância. Então, é importante a gente falar da dependência emocional, porque vai abranger toda essa esfera. Será que essa dependência emocional, ela não passa por uma certeza que você tem como indivíduo? Ou seja, deixa eu explicar. Eu acho que eu sou uma pessoa boa. Eu tenho um coração bom, eu sou uma pessoa solidária, eu sou uma pessoa caridosa. Mas, será que eu sou mesmo? Ou será que eu acho isso de mim e talvez eu não seja? Essa dúvida que a pessoa tem dela mesma, será que não é isso que a gente precisa que o outro fala? Não, você realmente é uma pessoa caridosa, você realmente é uma pessoa boa, porque você precisa dessa validação. E quando ninguém te fala isso, você fica em dúvida. Talvez essa dependência não passe por aí? Não, porque existe uma característica muito marcante da dependência emocional, Cleide, que é a sensação de invalidação mesmo. A pessoa se percebe dessa forma. Tanto é que no processo psicoterápico, quando a pessoa busca o profissional psicólogo, uma das coisas, um dos fatores que a gente trabalha muito é a pessoa resgatar essa autovalidação. O autodirecionamento. O que é o autodirecionamento? É a percepção que a pessoa tem da capacidade dela de dar conta daquilo, de dar conta do que ela se propôs. Então, através da psicoterapia, ela vai ter esse autodirecionamento. Ela vai ter esse resgate também dessa validação, para não ficar sempre dependente do outro. Então, por si só, o dependente emocional, ele não tem esse pensamento de que ele dá conta.
de que ele é bom em algo. Porque geralmente o que é mais predominante é a sensação de incapacidade frequente. Tudo que ele faz não tá bom, porque a autoestima dele já é baixa. Ele tem um senso de autopercepção muito inferiorizado, ele nunca é bom o suficiente. Então, isso que você relatou estaria mais direcionado para uma pessoa que ainda não descobriu, não conseguiu identificar sua verdadeira identidade. E tem muita gente assim, não tem? Tem muita gente assim, que acaba gerando, pode desencadear uma certa dependência emocional, sim, tá? Quando a pessoa tem essa dúvida, né? E isso tudo a gente sabe que vem lá da infância, né, Cleide? Por isso que é importante o trabalho do psicólogo nesse quesito. E quando a pessoa que fica submissa a isso e tem o outro, vamos dizer assim, a pessoa que convive com ela, eu diria até um algoz, que deita e rola em cima dessa pessoa, que acha ela muito dependente e se cria em cima disso. Tanto é que tem os relacionamentos conjugais, relacionamentos afetivos, amorosos, que eu costumo dizer que é um encaixe perfeito, disfuncional, por exemplo, de um narcisista com dependente emocional. Um vai nutrir o outro simultaneamente. O narcisista é aquele que gosta de ter um domínio muito grande sobre a outra pessoa, é aquele que gosta de ter um controle muito grande na relação e a questão da manipulação, né? E o dependente emocional, ele está em busca disso. Ele precisa disso. Então, uma pessoa muito firme, o narcisista não se cria com essa pessoa? Não dura muito tempo, porque a pessoa consegue se posicionar e já sabe dizer não com mais firmeza. E o narcisista, ele não sabe lidar com isso. Vai chocar. Né? Então, para isso que existe essa profissão que eu acho tão fundamental, gente, que é a psicologia. Porque a psicologia, ela nos tira da gente mesmo. Exato. Eu costumo dizer isso, olha, eu preciso sair de mim para me ver. Exato. E só existe uma maneira disso acontecer com o trabalho de um profissional. Exato, é o olhar de fora, né, Cleide? Isso ajuda tanto, gente. Olha, você que está nos vendo agora, se você puder contar com um atendimento, com uma psicóloga, com uma terapia, se você não tem condição de pagar, procure na sua comunidade, na sua igreja, qualquer coisa, mas faça isso para a sua saúde mental. E saúde mental, tudo melhora na vida. Até a vida financeira melhora. Melhora, inclusive o dependente emocionalmente falando, Cleide, essa dependência reflete também na questão do trabalho. Porque a pessoa, ela não acredita que ela é capaz, ela sempre precisa de uma opinião para perceber se as pessoas vão validar aquele projeto dela, aquela ideia dela. Então, ela não executa, ela não produz, resumindo, né? No ambiente de trabalho, ela não há uma produtividade adequada justamente pela insegurança, ela sempre fica aquém, né? Nossa, será que se eu fizer vai dar certo? Não vou fazer. Melhor não. Melhor não. E ali não desenvolve, ela não há uma produtividade adequada, saudável, porque ela é muito insegura. Ela sempre vai precisar da aprovação de outras pessoas para bater o martelo, para ela tomar decisões. Isso em todas as áreas da vida da pessoa. O dependente emocional, ele é medroso por excelência? Muito, porque o medo está ligado à insegurança. Então, ele deixa de viver muita coisa, né? De todas as formas. Por conta desse medo, dessa insegurança que bloqueia, que paralisa. Porque o medo, ele tem essa função de paralisar, né, a gente. Eu até falo muito assim, que o medo, ele tem um lado bom também, porque nos previne de muitas coisas ruins. Mas quando é de forma excessiva, como tudo na vida, em excesso, faz mal. Então, acaba que a pessoa, ela se limita muito, ela deixa de viver muitas coisas, realizar grandes projetos, viver relacionamentos muito bons, justamente por medo, por insegurança.
E essa baixa autoestima é outro problema sério, né? Porque a pessoa, quando ela não se reconhece como indivíduo, como pessoa, como gente boa, como alegre, feliz, ela aceita qualquer coisa. Aceita qualquer coisa. É a falta do autoconhecimento, por isso que tem aquele ditado, né? Para quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Como dizia lá a Alice no País das Maravilhas. É mesmo. Então, tudo que vier vai ser lucro, porque a própria pessoa, ela não tem o autoconhecimento, ela não se conhece, ela não sabe nem mesmo quantificar suas qualidades, seus pontos fortes, porque é uma pessoa que está sempre voltada para o negativo, para o que ela não consegue, ela dá a voz, na verdade, ela dá mais ouvido às suas vozes internas que remetem à insegurança, ao medo, que são por conta dos pensamentos negativos. Então, ela fica dando vazão, dando o seu foco maior para esses pensamentos negativos, que vai trazer essas emoções negativas e, consequentemente, vai trazer resultados negativos através de um padrão de comportamento totalmente disfuncional. Eu já vi, Juliana, desculpa, mulheres de 60, de 70 até 80 anos de idade que são totalmente dominadas pelos filhos. Os filhos humilham, netos humilham, e ela pega e fala, mas isso aqui é uma sina minha, eu tenho que aceitar isso. O que você diria para uma pessoa assim? Homens e mulheres, homens também submissos a filhos. Sim. Aí, na verdade, Cleide, entra um pouquinho desse tema que nós estamos abordando, sim, porque, querendo ou não, é um padrão de comportamento de dependência afetiva, até mesmo porque, às vezes, essas pessoas que têm esse pensamento, elas acreditam que é a questão da submissão. Elas acreditam que, se elas não viverem daquela forma ali, se submetendo a essas situações, elas vão perder a aproximação e desagradar o outro. E a presença dessas pessoas, e desagradar o outro. Então, elas preferem, na cabeça delas, é melhor elas viverem daquela forma do que elas ficarem sem eles. É igual o relacionamento amoroso. Muitas mulheres estão em relacionamentos abusivos por pensar dessa forma. Elas não conseguem lidar com a perda, com a separação, com o abandono. A sensação de abandono para um dependente emocional, ela é, assim, monstruosa. E ela teme muito o abandono, por isso que ela se submete a muitas situações tóxicas, a relações tóxicas. E, na verdade, não é tão feio assim quanto a pessoa pensa, né? Ficar sozinho, fora de uma relação tóxica, é muito melhor do que viver essa relação. Com certeza, é o que eu sempre falo. Falo assim, as pessoas têm que tomar consciência, que nem eu falei, nós somos seres humanos, eu acredito muito que nós fomos criados para vivermos com os outros, né? Para termos nossos parceiros, mas a partir do momento que você se submete a uma situação onde seu parceiro ou sua parceira está tendo atos abusivos, que você percebe que está entrando dentro de uma toxicidade, aí não é legal permanecer. Alguma coisa tem que ser feita, né? E aí, quando o dependente emocional, Cleide, porque isso acontece, quando o dependente emocional, ele aprende a reverter isso através do autoconhecimento, que ele aprende a se posicionar, aprende a resgatar sua autoestima, seu amor próprio, aprende a dizer não, isso vira uma coisa assim, até perigosa, tá? Por que está acontecendo tanto de parceiros não aceitarem a separação? A gente vê direto na televisão. Casal de namorado, não era nem casal marido e mulher, nem chegaram a casar, casal de namorado. Aparece na TV que o homem foi lá, deu um tiro na mulher, a mulher esfaqueou o homem depois da separação. Por quê? Por quê? Porque eles não aceitam a separação. Eles não aceitam, eles não sabem lidar com a separação, eles se veem como abandonados, como rejeitados. E é muito difícil para um dependente emocional, Cleide, lidar com o sentimento de rejeição. É como se estivesse tocando uma ferida aberta. Gente, realmente é perigoso. É perigoso. Porque... É perigoso. E quais são os sinais que a gente percebe assim de imediato que essa pessoa é um dependente emocional?
Quando tem sinais, né? Tem sinais. Uma pessoa que está sempre em busca de confirmação, de aprovação alheia, uma pessoa com baixíssima autoestima, uma pessoa que tenta o tempo todo controlar o seu parceiro justamente pelo medo do abandono, medo dele achar uma pessoa melhor. Então, aquele controle excessivo. É uma pessoa que geralmente sempre está se submetendo e o outro percebe. Isso que é o pior, porque acaba mais ainda o encanto pelo dependente emocional. Sempre se submetendo a coisas, Cleide. Por exemplo, você fala para mim, Juliana, vamos sair hoje? E eu sou uma dependente emocional, eu viro para você e falo assim, ai, Cleide, vamos. E eu tinha um compromisso seríssimo hoje. Mas eu desmarquei meu compromisso para aceitar o seu convite, mesmo antes de desmarcar. A pessoa deixa de viver a própria vida, ela anula seus próprios projetos pessoais para viver a vida alheia, a vida do outro. Mas acontece que quando você recusar o meu convite, eu vou ficar muito apreensiva, eu vou ficar nervosa, vou ficar chateada com você, porque toda a vida você me atendeu. Exatamente, aí que vem geralmente o comportamento agressivo ou passivo-agressivo, que às vezes a pessoa não é tão claramente agressiva, mas é aquela fala que entre linhas a pessoa vai estar sendo agressiva e acaba ficando perceptível isso. Eu falo muito assim, Cleide, até em relacionamentos amorosos entre marido e mulher, tem um psiquiatra, o Dr. Flávio Gicovati, ele fala muito sobre a importância da individualidade no relacionamento. Quando não existe, porque é sadia, é saudável, é isso que sustenta uma relação por muitos anos. Porque, a não ser que seja um narcisista dependente afetivo, aí se eles se encaixarem... Eles que lutem, né? Eles que lutem, com certeza eles vão viver muitos anos juntos sem problema, porque é conveniente para ambos, né? Agora, caso contrário, não tende a ser uma relação muito duradoura. Por quê, Cleide? Porque apesar de existir a união entre duas pessoas, é importante cada um ter sua individualidade. Então, com assim, certeza. O marido falar que vai jogar bola, que vai encontrar com os amigos, a mulher falar que vai ao cinema com as amigas, que vai no shopping, que vai na feirinha, enfim, deles entenderem que isso existe, a individualidade de cada um, sabe? E isso é muito importante. A gente ter essa consciência, porque senão gera uma relação de dependência e codependência gigantesca, onde ambos vão estar, na verdade, adoecidos cada vez mais. Menina, isso é assunto para muito tempo ainda, nossa, mas por enquanto eu quero te agradecer a sua presença. A vocês, Cleide. Deus abençoe você, Amém, você seus também. estudos sempre, porque você é uma pessoa que eu sei que vive estudando, né? Amém, obrigada, é verdade.